Então, pessoal, vamos para a nossa aula da quarta semana do PET 5, tá? Nós vamos falar das desintegrações e conflitos na Europa e na Ásia. Então, nós vamos ver alguns dos conflitos que nós temos até hoje no conflito no território do continente asiático, tá? Então, nós vamos ver a questão dos bascos, certo? E depois nós vamos ver a questão palestina, tá? Disputa entre palestinos e os estados de Israel, os judeus, tá? Estado palestino e o Estado de Israel. Primeiro, a questão basca, tá? A questão basca, ou questão dos bascos, é um conflito territorial e étnico, então de território e com relação ao grupo de pessoas, né, étnico, né, então um grupo de pessoas com cultura e específica, línguas e tudo mais, surgido no final do século XV, então em 1400, final de 1400 e início do século XVI, início de 1500, com a unificação da Espanha em um só reino e a anexação da porção sul da região à Espanha e da porção norte da região à França, a região da chamada da região basca, tá? Então esse território, que era um território entre a França e a Espanha, ao sul da Espanha, ao norte da Espanha e ao sul da França, vai ser anexado aos dois territórios, a Espanha e a França, certo? Estabelecendo um movimento nacionalista desde o século XIX, 1800, os bascos começaram a organizar um movimento de emancipação durante a ditadura militar do general espanhol Francisco Franco. Durante o governo de Franco, os nacionalistas sofreram forte opressão, sendo proibidos de expressar qualquer traço de sua cultura. Então é um povo, pessoal, vive lá na Espanha, só que eles têm uma língua própria, que é a língua basca, que é parecido com o espanhol, mas é uma língua latina, então que tem origem latina, assim como o espanhol, o português e o francês. Então é parecido com o espanhol, mas é diferente. Eles têm sua própria cultura, seu próprio jeito de falar e tudo mais, e eles foram anexados, e eles tentaram organizar esse movimento para se mostrar, para se ter a sua liberdade, e foram oprimidos pela ditadura, tá? Acabei pondo repetido aqui. Agindo por meio de atentados, o ETA volta e meia criava tensão entre a Espanha, tá? O ETA é um grupo que foi criado por esses nacionalistas. Eles criam esse movimento, tá? Que vai agir através de atentados terroristas dentro da Espanha, tá? Eles vão fazer atentados terroristas, explosões, assassinatos, sequestros, justamente para buscar a sua liberdade, a sua separação da Espanha. Na década de 90, diversos de seus líderes foram capturados, o que reduziu a cerca de 200. Em 99, eles realizaram mais alguns atentados, né? E aí a Espanha e a França vão se unir contra eles, né? Em 2006, eles falam que vão parar, né? Vão acabar com a atuação do terrorista, do movimento, mas em 2007 eles voltam e acabam com o cessar-fogo que existia e cortam suas ligações com o governo do então primeiro-ministro Zapatero, tá? Sem uma definição final ou a criação de um Estado independente, essa questão assinala um foco de tensão que, vez ou outra, chama a atenção nos noticiários. Então, eles sempre, vez ou outra, membros do ETA, né, desse grupo terrorista, vão realizar atentados na região, tá? Ali, aqui nós temos aqui um mapinha onde fica o País Basco, tá? A Espanha tem o País Basco e tem a Catalunha também, que é onde está a Barcelona, né? Que também tem uma língua própria, coisa, e que tentou também, ano passado, fizeram protestos, tentaram, acho que foi ano passado mesmo, tentaram a sua liberação, né, da Espanha, mas não conseguiram. Tentaram fazer um plebiscito e tal, mas não conseguiram, e voltou, ele continua sob domínio, dentro da ocupação, do domínio espanhol, certo?
Mas a gente pode dizer outra questão, na Ásia, né? Aquele primeiro nós vimos foi na Europa. Na Ásia, nós temos a questão da Palestina, tá? A Palestina é uma referência. Essa questão da Palestina é a luta dos povos palestinos após a perda dos seus territórios na função do desdobramento ligados à criação do Estado de Israel em 48, né? Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a criação do Estado de Israel, tá? E aí, só que aí, para que esse Estado de Israel seja criado, territórios que eram ocupados por árabes, né, por palestinos, vão ser desocupados e eles vão ficar sem seus territórios. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se a restritas áreas na Cisjordânia e na faixa de Gaza, onde são comuns conflitos entre eles e os árabes. E aí, como que vai começar esse conflito? Esse conflito, na verdade, entre árabes e judeus já acontece desde os tempos bíblicos, tá? Que esses dois povos já viviam nessa região e disputavam como sendo os verdadeiros donos do território, né? E isso vai se agravar no século XIX. Por quê? Nós vamos ter dois movimentos, duas ideologias nacionalistas. Do lado dos judeus, nós temos o sionismo, que é o movimento judeu que vai prever a criação de uma pátria judaica, tá? E esses sionistas, o movimento sionista, na época da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do nazismo e a perseguição aos judeus, eles vão começar a migrar para a Palestina, comprar terras, comprar territórios na Palestina, né? Inicialmente os árabes não vão se importar, porque vai ser poucos, mas ao longo do tempo mais e mais judeus vão chegando e formando as chamadas kibbutzim, que são as colônias agrícolas, tá? Do lado dos árabes nós vamos ter o nacionalismo árabe, que vai começar com o fim do Império Otomano e vai levar à criação da Liga Árabe em 45, formada por países como Egito, Líbano, Síria e outros países ali do Oriente Médio que são árabes, né? E aí, com o final da guerra, nós vamos ter acordos, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética e as Nações Unidas, né? E nós vamos ter a partilha da Palestina em 47. Os judeus ficam com 57% do território e os árabes, que eram a maioria, vão ficar com 43%. E a capital, que é a cidade de Jerusalém, que é sagrada pelas religiões judaica e islâmica, além da cristã, né, pertenceria a ambos e ficaria sob a administração da ONU, né? Só que seria tipo uma cidade livre, não teria domínio, né? Esse ano, inclusive, final do ano passado, esse ano, teve uma crise diplomática porque o Estado de Israel transferiu a sede do seu governo de Tel Aviv, que era a cidade, né, para a Jerusalém, o que corta esse acordo, né? E tem países como Estados Unidos que já estão passando as suas embaixadas para Jerusalém, o que vai contra os acordos entre os países, que pode levar a mais problemas nos anos que vão vir, no tempo que estão por vir. E no ano seguinte, né, em 48, vai ser criado o Estado de Israel, tá? Então nós temos aqui, ó, a partilha da Palestina, olha lá, 1947, em laranja o Estado judeu, em amarelo o Estado árabe, né? E Jerusalém ali vocês veem que está em branquinho porque seria um território neutro, né? Sob cuidado da ONU, certo? Então, isso desagradou, né, imensamente os árabes. Eles já viviam ali, já estavam vivendo, por mais que na história anterior os judeus tivessem vivido ali, para eles aquele território já era deles, né, há milhares de anos, centenas de milhares de anos. Então eles não aceitaram de bom grado essa divisão, né, e isso vai levar a conflitos, né. Olha lá, essa configuração não agradou os povos árabes, porque eles não aceitavam, né? E eles vão iniciar uma ofensiva com o Estado de Israel, né? Realizando ataques. E isso vai levar à chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense,
né? No qual Egito, a Transjordânia, que hoje é a Jordânia, o Líbano e a Síria vão atacar a Israel, que vai revidar especialmente com a ajuda militar e diplomática dos Estados Unidos. E, infelizmente, nesse caso, a Israel vai ter o poderio, né? Eles vão acabar ganhando, né? E aí vai levar um armistício, mas Israel vai ocupar territórios que pertenciam até então aos palestinos, daqueles territórios demarcados. Israel vai ocupar alguns desses territórios, né? E eles vão ficar sem áreas para viver, né? E aí vai ter uma nova divisão. Além disso, Israel vai ocupar áreas na Galileia e outras áreas, né? A Jordânia incorpora a Cisjordânia e o Egito domina a faixa de Gaza, certo? E aqui nós temos, né, o território depois dessa questão, né? O Estado de Israel, ele vai ter essas partes em laranja, né? Nós vemos que Gaza, ali aqui no cantinho, vai ser ocupado pelo Egito. A área verde, que é a Jordânia, vai ser ocupada pela Cisjordânia. A Cisjordânia vai ser ocupada pela Jordânia, né? E Israel vai ocupar essas outras partes, né? Que antes não eram de seus territórios, né? Se a gente for ver lá, ó, eram áreas do Estado Árabe, né? Eles vão tomar essas áreas dos Estado palestino, né? As derrotas, né, dos árabes vai consolidar o território israelense e dificultar a criação do Estado palestino, né? Porque Israel vai ter o poder, vai ter o domínio sobre esses territórios, né? Houve tempo, ao longo dos anos, vai ser, durante todas as décadas seguintes, nós vamos ter muitos conflitos ali, ataques terroristas, ataques por parte de Israel também, que a gente pode dizer também que são terroristas. Vai ter tentativas de paz, né? O primeiro vai ser em Madrid, em 91. Nós vamos ter assassinato, só que não vai para frente, porque o primeiro-ministro de Israel vai ser morto em 95 por um extremista judeu, tá? Não por um árabe, mas por um judeu que não aceitava a negociação de paz, né? E aí a violência vai ficar cada vez pior. Em 2011, o presidente da Autoridade Palestina vai à ONU levar um pedido de adesão à ONU, né, da Palestina, e em 2012 a Assembleia das Nações Unidas reconhece ela como Estado observador, né, e que permite que ele possa ingressar em agências e órgãos ligados à ONU, né, como o Tribunal Penal Internacional e outros órgãos como o FMI e outros que estão ligados à ONU, tá? E o nosso governo brasileiro reconhece a Palestina desde 2010, tá? O Estado brasileiro reconhece a existência do Estado palestino, tá? Apesar de que o governo atual já deu a entender que ele pode voltar atrás nessa decisão por ser um governo muito ligado aos interesses norte-americanos e israelenses, tá? Hoje nós temos essa configuração, tá? Nós temos ali Israel, a faixa de Gaza, tá? E a Cisjordânia, que são territórios palestinos, tá? Que foram justamente os territórios ocupados durante a guerra pelo Egito e pela Jordânia, né? E que hoje são áreas consideradas território palestino, certo? Então esses são os dois conflitos, né, que nós temos principais, né, no território asiático e europeu, né, europeu e asiático. Nós temos outros, né, nós temos hoje, podemos falar a questão de Hong Kong lá, que temos os protestos contra o domínio chinês, né. Nós temos conflito, outro conflito muito forte que nós temos na Ásia é a questão entre o Paquistão e a Índia, né, que tem uma disputa territorial muito grande ali na fronteira por questão de áreas ali da Caxemira e que quase levou já à guerra nuclear, inclusive, entre os dois países. Nós temos a questão das duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte,
que estão até hoje em conflito, né? Não terminou, a guerra ainda acontece, mas está tipo no cessar-fogo, mas ainda ocorre, perdão. E nós temos outros conflitos ideológicos e políticos que acontecem. A anexação de territórios pela Rússia na Ucrânia, e outros que acontecem também nesses territórios, certo? Nós temos a questão também lá dos Estados Islâmicos, né, os terroristas, tanto o Estado Islâmico lá na Síria e no Iraque, a questão lá no 11 de setembro da Al-Qaeda, né, que atuava principalmente lá no Oriente Médio também, entre outros a questão do Afeganistão também. Nós tivemos a guerra no Afeganistão com a participação dos Estados Unidos, e entre outros. É uma área, principalmente na Ásia, de uma quantidade muito grande de conflitos, tá, pessoal? Bom estudo para todos, fique com Deus.